everyone, welcome again. Olá, sejam todos muito bem-vindos, galera do primeiro ano. Hoje daremos início à nossa aula 4.1. Estão ansiosos? Eu estou. Então vamos lá, bora pra tela? Olha aí, aula 4.1 com a teacher Patrícia Recher. It's a pleasure, muito prazer em estar aqui com vocês. E a nossa aula de hoje, 4.1, leva o título de What's your occupation? What's your occupation? E aí, do que se trata isso, hein, teacher? É uma pergunta. Nós vamos falar sobre o quê? Occupations, que eu vou falar já o que significa, apesar de que eu acho que vocês já conseguem traduzir um pouquinho. Vai ser basicamente isso, seria um sinônimo, né? A tradução, a gente vai traduzir de um jeito um pouco diferente do que está aí, mas também o que parece é um sinônimo, não tem problema. Nós também vamos falar sobre os possessive adjectives, né? Os adjetivos possessivos. E os indefinite articles, que são os artigos indefinidos, a e an. Esses dois bem pequenininhos aqui, mas tem umas explicaçõezinhas sobre eles para que você não use errado. Não se engane quando a palavra é pequena em inglês, tá? Nem sempre é muito fácil. Aliás, é fácil, mas tem que prestar uma atençãozinha também, né? Toda aula tem uma habilidade, a de hoje é localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também elaborar perguntas e respostas com vocabulário e ou gramática em contextos específicos. E qual é o contexto de hoje, teacher? É esse aí, sobre essa pergunta que vocês estão vendo. What's your occupation? Aí você vê um monte de gente aí, a lot of people, e você pensa, cada um tá com uma vestimenta diferente, não se trata de uma vestimenta sobre os seus respectivos países, se trata de revestimentas de trabalho, né? Como se fosse uniformes, né? Uniformes. Então, a aula de hoje é sobre o quê? Sobre profissões. E a pergunta é a seguinte: qual é sua profissão? What's your occupation? Então, a palavra occupation, que eu falo assim, ela vai ser traduzida como profissão, tá? Também pode ser ocupação, então o que você faz da sua vida, né, sua ocupação. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas student, aluno, também é uma profissão. E vamos ver daqui a pouco sobre isso. Então, a pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje é justamente essa. What's your occupation? Repitem aí. What's your occupation? Como é que a gente faz para responder isso? Vamos lá. Temos uma pequena presentation, uma apresentação, uma pessoa falando a seguinte coisa. I am a teacher. What's your occupation? I am a teacher. What is your occupation? Pera lá, professora, tem uma coisa diferente aqui. Lá na pergunta, eu não vi esse is que a senhora falou aí. A senhora, nossa, eu mesmo chamo de senhora. Ai, meu Deus. Vamos lá, não tem esse is. É porque ele está contraído aqui, tá, gente? Isso aqui nada mais é que a contração do verbo to be. É sempre importante falar. É o nosso is. Então, eu posso falar what's e também posso falar what is. What is? Isso aí depende de você. Lembrando que essa forma contraída, ela é bem informal, tá? Então, what is your occupation? Aí a pessoa vai responder o seguinte, no caso vocês aí, porque vocês são, eu tenho certeza que todos são, mas eu não sei se vocês fazem algo a mais que isso. Então, vocês responderiam, I am a student. I am a student, que é eu sou um estudante, que também é uma profissão, it's a profession também. I am a student. Então, quando alguém pergunta para mim, what is your occupation? Eu vou responder, I am. Ou I'm a student. Porque esse aqui é a mesma coisa que I am, tá? Eu já falei isso diversas vezes, mas não custa repetir, ok? Vamos seguir? Aí nós temos outro exemplo aqui de uma profissão. Claro, né, gente? Existem várias profissões in the world, no mundo, e obviamente vamos só abordar alguns vocabulários de algumas, né? Não são de todas. Então, nós temos aqui um outro tipo de profissão e pela vestimenta desses boys, eu consigo entender, além da vestimenta deles, que entregam o que eles são, também pela palavra, a profissão, porque aqui, a minha profissão só pode ser essa palavra aqui, né?
as outras não são. E pela palavra escrita, eu consigo ver que pode ser a palavra arquiteto, tá lembrando? E é realmente isso. Agora, como é que eu falo essa palavra, teacher? Muito fácil. I am an architect. And you? I am an architect. And you? O que é isso? Eu sou um arquiteto. E você? What is your occupation? Se eu fosse arquiteto, eu falaria I am an architect. E se eu tivesse interesse de saber o que outra pessoa faz, eu perguntaria And you? E você? Aí o outro fala o seguinte, que inclusive são vestimentas, né, parecidas, né, das duas profissões. Aí a segunda pessoa, o segundo rapaz, ele fala o seguinte: I am an engineer. I am an engineer. Eu não sei se eu acabei de falar a tradução para vocês, mas vamos supor que eu não tenha falado. A palavra engineer está aparecendo muito com uma profissãozinha aí. Profissãozinha é o modo de falar, tá? É a profissão zona, na verdade, que é a profissão de engenheiro. I am an engineer. I am an engineer. Um engenheiro, certo? Vamos passar? Olha aí, ó. Para fazer perguntas sobre a profissão de alguém, podemos dizer What is your occupation? Quando você faz a pergunta para uma segunda pessoa, tá? Você fala What is your occupation? Ou então você junta o verbo to be com what, como está lá no nosso título, fica What's your occupation? E para responder, dizemos, olha lá, I am ou I'm contraído e logo em seguida você vai usar uma dessas palavrinhas aqui. Ou vai ser a palavra a ou vai ser a palavra am. E logo depois a profissão sua aqui nesse blank, nesse lugarzinho que está sem nada escrito. Aí vai ficar aqui como exemplo, ó. No meu caso, in my case, eu iria falar I'm a teacher. I'm a teacher. Se fosse o meu pai era engenheiro. O meu pai falaria I am an engineer. I'm an engineer. Aí você me pergunta, precisa usar esse I, esse N? Sim, precisa. Agora, teacher, qual é a diferença de um e a diferença de outro? Eu ainda não consegui compreender. Porque ambos, dessas duas palavrinhas, elas são os artigos indefinidos, que no português vai ter a tradução de uma, tá? E aí você pensa, então a tradução é eu sou uma professora, eu sou um engenheiro, mas no português a gente não fala assim, né? A gente tem costume de falar só eu sou professora, sem falar esse um aí, mas no inglês você coloca esse a. I am a teacher, I am an engineer. Mas e aí tá, como é que é? Por que eu usei o a aqui e usei o an aqui? Para quem não sabe, a resposta não vai ser dada agora, apenas peço, vou dar só uma diquinha para vocês. Olhem bem o que antecede esses dois adjetivos, adjetivos não, esses dois pronomes indefinidos. Olha bem o que antecede esses dois, o que antecede eles, tá? Aí você vai ter a resposta daqui a pouco. Já começa a ter uma noção de que regra que nós vamos falar mais pra frente nos nossos slides sobre essas duas palavras. But before, mas antes, vamos seguir aqui? Olha aí, ó, tem a tradução com essa profissão, sou professor, professora, blá, 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 isso aqui eu já falei. Português, para que falar muito português, né? Vamos tentar falar mais inglês? Olha aí, segunda pergunta, já mudou um pouquinho de figura aqui a minha pergunta. Permaneceu duas palavras e entrou duas novas. Por quê? Porque, obviamente, quando eu faço uma pergunta para alguém, eu também tenho a opção de fazer a pergunta para outras pessoas, né? No plural, ou então de uma outra forma. Não só para uma pergunta feita de mim para outra pessoa exatamente. Eu também posso perguntar para uma pessoa sobre outra pessoa. Então, vai mudando os pronomes pessoais, vai mudando. Aqui no caso, não estamos falando exatamente de pronomes pessoais, estamos falando de adjetivos possessivos, que inclusive vamos falar sobre isso hoje também. E vai mudando também o meu verbo to be, que também está nessa nossa aula, para vocês verem como o verbo to be é usado pra caramba. Então, aqui nessa pergunta, what are their occupations?
Estamos falando agora de duas situações. One situation and two situation. Duas situações. E aqui o meu verbo vai para o plural. E eu vou usar agora essa palavra their. Their occupation. Porque eu quero saber o seguinte. Eu quero saber, tá? Qual é a profissão deles? Qual é a profissão deles? What are their occupations? Aí eu tenho aqui três profissões diferentes, três profissões. A primeira é an architect, que nós já falamos. Perceba que o uso do meu adjetivo, do meu artigo indefinido, an architect. Olha o que vem antes dele. Nós temos também a profissão a doctor. Uma profissão muito importante, ainda mais em tempos de pandemia, vamos falar a verdade. Só que a doctor é médico, você não vai traduzir doutor, tá, gente? Não é para traduzir doutor aqui para falar de profissão. A não ser que seja uma pessoa que fez doutorado e tem um título de doutor, aí sim a pessoa é um doctor também. No caso, um doutor. Tá, em português. Agora, doctor é o nosso famoso médico, mas lá eles não têm escolha, tem que chamar de doctor mesmo. Aí nós temos a terceira profession, a terceira profissão, que é uma profissão que ajuda muito o doctor, que é a profissão da minha sister, da minha little sister, da minha irmãzinha, que é a nurse, enfermeira. Então, uma enfermeira. Essas são as três opções, as profissões que passamos aqui para falar sobre essa questão de quando a gente quer falar de mais de uma pessoa. Tudo bem? Vamos seguir? Temos mais três profissões aqui. Quais serão essas profissões, hein, gente? Só pelas imagens você já consegue imaginar? Eu preciso traduzir? Primeira imagem, a salesperson. Pela imagem você consegue imaginar o que é? Porque a palavra mesmo em inglês, ela não dá a mínima ideia de que pode ser em português. A salesperson é uma vendedora ou um vendedor. O bom do inglês, né, não é nem sempre que isso acontece, tá? Mas as profissões em inglês não são todas, para deixar bem claro, não são todas, mas uma boa parte delas você não precisa, não tem essa questão de gênero, né? É usado tanto para masculino e feminino. Por exemplo, teacher é professor ou professora. Salesperson é vendedor ou vendedora, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre. Próxima. A digital influencer essa profissão é uma profissão que realmente cresceu muito nos últimos anos e tem uma galera trabalhando demais com isso, gente que começou, sabe, fazendo uns videozinhos bem simples e hoje atingiu assim milhões de seguidores no Instagram. Isso dá muito dinheiro, ou no YouTube, ou no Twitter, né, que são redes sociais muito usadas, muito utilizadas, por que não o Facebook também? Então, a digital influencer é o nosso famoso influenciador digital, né, que nós chamamos aqui no português de digital influencer, né? Então, é uma das profissões que estão ascendendo bastante aí e se você tiver perfil, por que não tentar, né? Dá um dinheirinho aí sim, bacana. A terceira profissão é qual, gente? Olha aí, nós temos duas profissões, na verdade, juntas, que fazem parte do mesmo tipo de profissão, aliás, do mesmo meio, né? Mas não são iguais. Vamos descobrir quais são as profissões? Primeiro, an artist, um artista, que nem preciso traduzir, né? A palavra artist está muito parecida com português. Percebo aqui a palavrinha antes. Da mesma forma aqui, percebo que veio antes esse meu pronome, esse meu artigo indefinido. E a próxima profissão qual é? A singer. Eu queria ser cantora, mas não dava, né? Tem que ter voz para isso, vamos combinar. A singer é uma cantora ou um cantor. Aqui não vai mudar. Vai ser usado tanto para o sexo masculino ou sexo feminino. Ator e atriz, por exemplo, muda em inglês. Ator, a gente viu essa palavra numa das aulas aí anteriores, que foi aula lá com o Antônio Bandeiras. Ele é um actor. E atriz, eu já falaria actress. Actress. Então já vai dar uma mudada aí. Então, em algumas profissões acontecem mudanças e outras não. Para ser usado com o sexo masculino e feminino ao mesmo tempo.
Então vamos seguir para mais profissões, vamos ver se aparece mais. Temos mais 3. Olha aí. Primeira profissão que aparece aqui agora é uma profissão que já deu uma mudada aí. Vocês percebam que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu foi o sumiço dos meus artigos indefinidos. Eu já não estou usando nenhum artigo indefinido aqui. Por quê? Porque eu quis? Não exatamente. Porque, se trata de uma profissão que está no plural, porque está falando de 1, 2, 3, 4 people. 4 pessoas. Eles são scientists. Eles são scientists, que eu não preciso dizer a tradução, né? Mas cientistas, correto? Próxima profissão, a vet. A vet, que tá muito óbvio aí, que é veterinário, né? A vet é veterinário. E a última profissão, que é uma das profissões mais importantes, é a profissão de quê? A politician. A politician, que é político, né? No caso, político ou política. Mas olha só, percebo que nessas 2 últimas profissões eu já usei os meus artigos indefinidos de novo. Por quê? Porque se trata só de uma pessoa que é veterinária e uma pessoa que é político. A vet, a politician. Percebam que vem depois, tá? Olhem bem para vocês poderem entender o uso dessas 2 palavrinhas que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos seguir? Mais profissões, porque não acaba nem fica pouco. A próxima profissão é a profissão que eu acho que eu não daria certo nessa profissão, não. A Computer Systems Analyst. Essa aí eu não me daria bem. Eu sou muito ruim com computador, gente, falo sério. A Computer Systems Analyst, que significa o quê? Vocês sabem? Um analista de sistemas, né? Aquela pessoa que lá tá mexendo no computador. Nem sei muito exatamente o que eles fazem, né? Mas, por exemplo, as nossas aulas aqui de hoje, aqui para vocês, elas são transmitidas graças a essas pessoas também que trabalham com isso, com os computadores, fazendo coisas que fazem no computador, né, gente? Então, vamos lá. A próxima profissão é a profissão que está bem aqui com uma calculadora. O que será que se trata dessa profissão em inglês? An accountant. An accountant. Consegue imaginar do que se trata? Se você conhece sobre profissões, você pode imaginar que se trata de uma profissão X, que é o contador. E parece um pouquinho em português? Não parece muito não, mas eu sei porque eu sempre achei que quando eu vi a palavra accountant, eu já pensava em contador, mas é porque eu mesma fiz essa ligação, mas não parece, não é um cognato, né? E a última, an administrative assistant, um assistente administrativo, an administrative assistant, quase não sai a palavra administrativo. Inclusive, eu já fui assistente administrativa, é assim que basicamente a gente começa fazendo algum tipo de trabalho assim, quando é mais novo. Geralmente não é uma regra geral. An administrative assistant. Percebo que todos têm esses pronomes. Eu tô com a palavra pronome na cabeça, não sei por quê. Porque a nossa aula é sobre pronome hoje também, mas isso aqui é artigo indefinido. Então, perceba os artigos indefinidos na frente das profissões. Percebam que eles vêm antes, né, de tais letrinhas. Conseguem imaginar agora o motivo, a causa e a razão de por que elas vêm antes? Vamos lá, vamos seguir? Próxima. Agora, já mudou um pouco de figura, porque neste caso aqui, se trata do seguinte, se trata de perguntas que você vai fazer para uma segunda pessoa sobre uma terceira pessoa. Então, você está aqui conversando com um friend e quer saber a profissão de uma pessoa que está do seu lado, mas você não está conversando com ela está um pouco distante. E é uma mulher, né? Aí você vai perguntar o que para ela? What is her occupation? Para esse seu friend que está na sua frente, você vai perguntar What is her occupation? Para saber sobre a profissão de outra pessoa do sexo feminino. Então, qual é a profissão dela? Presta atenção
que é a palavra que está em vermelho. Não sei se eu comentei isso antes, mas a palavra que está em vermelho, essa aqui, é muito importante. Daqui a pouco vai ser objeto de estudo também, tá? What is her occupation? Qual é a profissão dela? Então, essa palavra her, ela significa esse famoso dela. E a próxima? What is his occupation? What is his occupation? Olha a palavrinha aqui que eu tô passando no marca-texto. É a mesma coisa que her, só que dessa vez você está falando sobre uma pessoa do sexo masculino. Você está perguntando para uma pessoa sobre outra pessoa do sexo masculino. Então você quer saber sobre o job dessa pessoa, né? A profession dele, a profissão. Aí você vai lá e pergunta: What is his occupation? Qual é a profissão dele? Beleza? Aí a resposta da primeira é She's a teacher. Então você responde sempre usando o verbo to be, assim como pergunta também usando o verbo to be. Você sempre afirma: eu sou uma professora, eu sou uma atriz. Em inglês, você vai afirmar. Sempre dizendo sempre eu sou, eu sou. A gente em português tem outras formas de falar, né, sobre o que a gente faz, né? Mas em inglês você sempre vai usar desta forma com o verbo to be. Desta forma é a forma correta, beleza? Aí nós temos a próxima aí, he's an accountant. What is his occupation? He's an accountant. Ele é contador. Ele é contador. A gente já viu essa palavra aqui, essa aqui também tá bem usada. Olha aqui de novo essa aqui. Olha que vem aqui antes. Prestem bem atenção. Vamos seguir? De novo, a mesma situação lá do outro slide, mas mais exemplos. Olha aí. What is her occupation? Quero saber a profissão dela. Qual é a profissão dela? Pela vestimenta, só pode ser uma outra profissão que eu fico na cabeça. E a resposta é She's an engineer. She's an engineer. An engineer. Inclusive, eu vou deixar para falar isso daqui a pouco, porque senão fica muita informação. Então, ó, she's an engineer. She's an engineer. Ela é uma engenheira. Que no português a gente fala só ela é engenheira e tá tudo bem. Próxima. What is his occupation? Resposta. He's a digital influencer. Ele é um digitador, um influenciador digital, né? Essa profissão aí que tá todo mundo querendo ter. É uma profissão que na verdade, ela é boa e ao mesmo tempo, enfim. Eu espero que eu consiga um dia ser um digital influencer para inglês, né? Porque por que não a gente influenciar pessoas para o bem, né? Fazendo coisas legais, ensinando principalmente. Né? Não tá tarde, né? Olha aí, ó. Agora nós temos a próxima. A próxima é sobre mais de uma pessoa. Nós estamos aqui com duas imagens, e eu quero saber sobre a profissão dessas duas pessoas de uma vez. Então, nessa pergunta, eu vou usar agora uma outra palavrinha, já não vai mais ser her, já não vai ser mais his, tá? Já não vai ser mais essa aqui, her. É assim mesmo que fala, her. Já não vai ser mais his, já vai ser uma outra palavra que vai ser essa aqui. What are their occupations? What are their occupations? Qual é a profissão deles, né? Quais são as profissões deles? Aí nós temos duas profissões aí. Consegue imaginar quais são? Vamos lá. Primeira e a segunda, mesma profissão, então eu falo assim: They are farmers. They are farmers. E quem são esses they aí? Quem são essas pessoas? Afinal de contas, eu estou falando de duas. Deste rapaz aqui e deste rapaz aqui, né? They, que é eles e elas. Então, eles são fazendeiros. They are farmers. E percebam que eu não vou usar aqui o meu artigo indefinido, porque se trata de plural. Não sei se eu falei isso antes, mas já falo agora. Se trata de plural, por isso que eu não uso meus artigos indefinidos aqui. Tudo bem?
Vamos seguir? Olha aí. What are their occupations? Aí é que nesse caso é um pouco diferente deste aqui. Percebo que é a mesma pergunta, same question, usando o mesmo adjetivo possessivo que nós vamos estudar daqui a pouco, there. Só que a diferença é que nesse aqui eles têm a mesma profession, a mesma profissão, que é farmers, que são fazendeiros. Porém, entretanto, contudo, todavia, mais, aqui nós temos two professions, duas profissões distintas. E aí, nesse caso, eu falo de um, depois eu falo de outro. Como aqui a informação são duas pessoas de sexo diferente, então eu vou falar, what are their occupations? Aí, he is an actor, o primeiro, que na verdade não é bem um ator, o primeiro aqui seria um pintor, mas vamos supor que ele é um ator, tá aqui. He is an actor and she is a singer, e ela é uma cantora. Ele é um ator e ela é uma cantora, tudo bem? Agora, se eu quisesse saber só sobre ele, a minha pergunta seria, what is his occupation? E se fosse só sobre ela? What is her occupation? Tudo bem? Seguindo? Agora chegou o que eu queria, né? Os possessive. Os adjetivos possessivos. Olha aí, vamos entender um pouco mais sobre os adjetivos possessivos. Os adjetivos de posse aparecem sempre acompanhados de um substantivo, certo? Pensa sempre nisso. Acompanhados de substantivo, a tiracola de um substantivo. Em inglês, há um adjetivo de posse para cada pronome pessoal. Então, cada pronome pessoal, I, you, he, she, it, tem um adjetivo possessivo correspondente. Ele indica quem pertence ao substantivo da frase. Se você não entendeu o que eu falei, vai entender agora. Olha essa frase. She likes her new job. She likes her new job. Aqui nós temos o sujeito she. E aqui nós temos o adjetivo possessivo her, que nós já vimos nesses exemplos sobre as occupations. Então, eu usei o her porque é o adjetivo possessivo correspondente ao pronome pessoal she, que significa ela, certo? E aí, eu quero saber o seguinte, ela gosta do trabalho novo dela. Então, esse dela aqui, esse her, significa dela, né? E o que é dela? O que ela possui? Qual é a posse dela? É o new job. É o que ela possui, tá? Por isso que ele é chamado de adjetivo possessivo, porque ele vem na frente da posse, tá? E em inglês, os adjetivos, eles vêm na frente dos substantivos, né? Os adjetivos, que são aquelas palavras que a gente fala tanto bom, tanto bem quanto mal de alguém ou de algo. Por exemplo, a beautiful person, uma pessoa bonita. A beautiful person, a palavra beautiful, ela vem na frente do substantivo person. Em português nós falamos bonita, pessoa bonita. Em inglês nós falamos o contrário, mas traduzimos, né, obviamente, certinho pra gente. Aí esse her, ele faz esse papel tipo de adjetivo mesmo, mas é um adjetivo possessivo que indica posse. Então, só colocar na frente da posse, que é o novo trabalho. Entenderam agora essa questão? Então, vamos seguir. Olha aí, ó, pronome pessoal, ela. Eu sou gaiata, eu vou explicando e tem aqui os negocinhos, mas tudo bem. Aí, ó, adjetivo possessivo dela. Deixa eu apagar aqui. Adjetivo possessivo dela. Aí, o job, que é o emprego, é o substantivo, emprego. Beleza? Ficou bem fácil isso aí, né? Vamos para a próxima. Para perguntar a alguém sobre a profissão de outras pessoas, podemos dizer, porque agora você vai perguntar para alguém, como eu falei para vocês, sobre a profissão de outras pessoas, você não está falando com a pessoa que você quer saber a profissão, tudo bem? Então, na primeira, se for um rapaz, a man, a boy, um rapaz, você vai falar what's his occupation, usando o adjetivo possessivo his, que vem na frente do substantivo, que é o que ele possui, que é o trabalho é dele, tá? Segunda, se for uma mulher,
você vai perguntar para uma pessoa sobre uma mulher. Aí você vai falar, what's her occupation? Porque occupation é um trabalho dela, certo? É a posse. E o 3, what are their occupations? É quando você quer falar de mais de uma pessoa, quer saber sobre o trabalho de mais de uma pessoa. Aí o que? Their é deles e delas. E o que é deles e delas? Occupations, o trabalho, no caso, as profissões, né? Os trabalhos. Beleza? Então vamos lá. Tem a tradução aqui, qual a profissão dele, qual a profissão dela, qual a profissão deles, slash delas, né? Essa barrazinha aqui em inglês eu chamo de slash. Tudo bem? Agora, para responder, tudo bem, isso aí é para perguntar, a gente já viu. E para responder, bem, para responder, aí você vai usar, que a gente já viu nos outros slides, o sujeito, correspondente à pessoa, se for masculino é he, se for feminino é she, né? Isso aí já está muito bem colocado para vocês. O verbo to be, bem aqui, que está contraído. E logo em seguida, no singular, não se esqueça de quem dessas duas palavrinhas aqui. Ou você vai usar uma ou você vai usar outra. Já vou explicar quando se usa cada uma, que são os meus artigos indefinidos. Na número 3, você percebe que não tem os artigos indefinidos, porque, olha só, eles não são usados no plural. E na 3 se trata de uma frase no plural. They are, eles ou elas são. Aí como é que fica? Ai, não tem respostinha não, mas vamos supor que eu crie uma resposta aqui para vocês. Eu pergunto, what's his occupation? Aí você fala, he is an actor. Ele é um ator. Se fosse na 2, what's her occupation? Aí eu falo, she is a teacher. She is a teacher. Sei eu. Sou eu, né? Eu misturando aqui o espanhol com o inglês. Oh, beleza. Na número 3, they are, pode ser também professores, agora teachers. They are teachers. They are scientists. E assim por diante. Vamos seguir? Olha aí, chegou agora o que eu queria. Por que então a gente usa essas duas palavrinhas bem small, bem pequenininhas? Qual é o intuito de usar elas? A gente sabe. Significa um ou uma, né? Mas por que a gente usa na frente do que e para quê? Vou explicar. Ó, com palavras que começam, isso aqui são os indefinite articles, são os artigos indefinidos. Com palavras que começam com o som de consoante. Então, para quem pensou, eu uso a vogal, a palavra an, quando começa essa palavrinha aqui, quando começa com consoante, porque eu já notei ali, a teacher, toda vez que ela comentou, eu estava vendo que sempre vinha uma consoante depois. Só que não é só uma consoante, é som de consoante. Vocês ficariam bem crazy ao saber que não é com toda consoante que vai ser usado o N não, tá? Aliás, desculpa, o N foi mal. Eu viajei aqui, vamos dar uma pausa, na verdade é o A. Acontece, né? Muita informação, a teacher às vezes pira o cabeçote. Então aqui, ó, você vai usar na verdade o A, quando começa com som de consoante. Disfarça, volta aqui pro A, certo? Por que com som de consoante? Bem, aí essa é uma explicação já que a pessoa que colocou isso na língua tem que dizer para você. Mas você vai usar sempre com A, tá? Quando uma palavra que vem depois, ela esteja com som de consoante. Então, nem sempre, professora, olha só, a palavra que começou com H. Vou dar um exemplo. A resposta é essa aqui, ó. Palavras que começam com som de consoante, por exemplo, teacher, student, usamos o A. A teacher, a student. Mas olha esse exemplo aqui, que vai deixar vocês um pouco sem entender e eu vou explicar já já. Quando se trata, olha essa palavra aqui, a palavra hora em inglês. E olha só essa outra palavra aqui, a palavra house em inglês, que é casa, na verdade. São duas palavras que começam com consoante, certo? Correto.
Porém, entretanto, a primeira palavra não tem som de consoante, porque no inglês o H ele tem som e não tem som também, depende da palavra. Então a palavra hour, eu não falo com som de H forte. Agora a palavra house, eu falo com som de com o som do H, com o som de R, na verdade, né? Ele tem som de uma consoante. Então, aqui na palavra hour, eu usaria o an hour. Ué, mas começou com consoante, não seria A? Não, porque eu falo de som. O H tem som de vogal aqui, portanto, eu vou usar o N. Aqui, o H tem som de consoante, então eu vou usar o A. An hour, uma hora. A house, uma casa. Entenderam? Então, não é só começar, ele tem que ter o som. Tudo bem? E a última aqui, com palavras que começam com som de vogal, por exemplo, engineer, architect, usamos, qual que nós usamos? Vou tirar aqui. Usamos o N. Entretanto, olha só outro exemplo para cá nessa situação. Por isso, an engineer, an architect. E acontece o seguinte, uma coisa que é de pronúncia que eu vou falar para vocês é isso aqui, ó. Acontece de a gente juntar, tá, gente? Essa questão, o N, você junta a consoante com a vogal que vem logo depois. Tudo bem? Você fala tudo de uma vez, faz esse link. An engineer, an architect, tudo bem? E o outro exemplo que eu vou dar para vocês, o exemplo da palavra university, que é universidade. University, ela começa com o... então eu vou usar o an, porque, né, começou com vogal, então eu vou usar o artigo indefinido an, errado. Você vai usar o a. Por que, teacher? Porque esse U não tem som de vogal, aqui ele tem som de consoante. No caso de U, né, como seria uma consoante? É university, uma universidade. Não vai ser an university, tudo bem? Então, já que vocês viram sobre isso, estão bem cientes, vamos seguir? Let's move on. Olha aí, em inglês sempre usamos AN antes de jobs and professions, né? Esse AN antes de profissões, de empregos e profissões, trabalhos e profissões. Exemplo, I am a teacher and he is an architect. Isso eu já falei para vocês, mas lá na frente. I and, esses dois artigos indefinidos, não são usados antes de substantivos no plural, que também comentei bastante com vocês lá nos outros slides, ok? Vamos praticar? Let's practice. Olha aí, bem simples a nossa prática hoje. O que você vai ter que completar aqui é com o adjetivo possessivo, nesse primeiro, nesse balão azul, e no segundo, pensa aí na profissão dele. Dá pra ver que ele é um artista, mas que tipo de artista? Então, como é que eu vou saber qual é o adjetivo possessivo aqui? Muito simples. Se eu estou falando, se a resposta é eu, é porque o meu adjetivo possessivo só pode ser o adjetivo possessivo que fala sobre alguém perguntando para mim, né? Então, qual é a sua profissão? Eu vou responder eu. Então, o único adjetivo possessivo que poderia vir aqui nessa pergunta é o your, que significa seu, sua, teu, tua. Tudo bem? A resposta, I am an artist. I am an artist. Eu sou um artista. Vamos seguir? Próxima. What's the occupation? Então, eu estou falando aqui de uma pessoa do sexo masculino, por conta da resposta já começar com ele, he. Então, eu vou colocar o meu adjetivo possessivo que corresponde ao sujeito he, que qual vai ser? His. What's his occupation? Eu vejo a imagem aqui de uma pessoa, uma pessoa entre aspas, carregando uma calculadora. Imagino que tipo de profissão, a gente comentou sobre essa profissão mais cedo, e a profissão é an accountant. He is an accountant. Tudo bem? Próxima. Agora se trata de uma girl, de uma garota, né? Então, se trata de uma garota, e eu tô vendo aqui meu sujeito logo she, eu vou usar o adjetivo possessivo que corresponde ao she. E todo mundo sabe, depois dessa aula, que é o her.
What's her occupation? She is a computer systems analyst. Ela é uma analista de sistemas, né, de computação. A gente falou sobre esse job, né, essa occupation mais cedo. Tudo bem? Próxima. Agora no plural. São 4 pessoas. São 4 pessoas e eles têm a mesma profissão. Vocês lembram dessa profissão? Então, se são 4 pessoas, qual seria o adjetivo possessivo que eu vou usar aqui, já que eu uso they para responder? Tem que ser o adjetivo possessivo correspondente ao they, que só pode ser o their. What are their occupations? E a resposta é they are scientists. They are scientists. And that's it. Olha aí, essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa nossa aula hoje, 4.1. E é isso, eu vejo vocês na próxima, 4.2. Fiquem bem, stay tuned. See you then. Bye!